Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Fenômeno raríssimo, hein? Raríssimo, tipo cometa Harley, né? No Campeonato Brasileiro. Nenhum clube dos 8 gigantes de Rio e São Paulo venceram nessa rodada. Nem Trio de Ferro, nem Santos e nem os 4 grandes do Rio venceram na rodada do Campeonato Brasileiro. É muito raro, não me lembro a última vez que aconteceu, e isso indica esse equilíbrio muito grande realmente entre as equipes com muita camisa no futebol brasileiro e as equipes com investimento, com organização, que não tem camisa, mas tem organização, seja dentro de campo, organização tática. A gente viu, por exemplo, em Mirassol e Corinthians, um primeiro tempo em que o Mirassol parecia o Corinthians da Libertadores, né? Mostrando quem joga futebol e quem olha o outro jogar. E aí depois o Corinthians no final tentou recuperar, enfim. Primeira derrota do Fernando Diniz, Corinthians que está fazendo uma campanha brilhante na Libertadores da América, 100% de aproveitamento, volta para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É impressionante, né? Impressionante como hoje o Campeonato Brasileiro ele é o campeonato mais disputado do mundo. Eu não estou dizendo que é o melhor, não. Ele é o mais disputado do mundo, porque a primeira equipe da zona de rebaixamento, que é o Corinthians, está a apenas 3 pontos do 9º colocado do Campeonato Brasileiro, que está lá na primeira parte da tabela, sonhando com G5, G6, que é o Vitória. Isso mostra como o Campeonato Brasileiro, ano após ano, torna-se mais equilibrado, envolvendo equipes de muita camisa, equipes sem tanta camisa, equipes médias, equipes empresa, equipes de cidade, município, do interior. A gente vê a zona de rebaixamento com muito cara de Z4, tirando o Corinthians, né? Mirassol, Chapecoense, Remo, né? Muito cara de Z4. Só que o Mirassol nos últimos jogos ele venceu 2 dos últimos 3. Então ele já começa a dar um sinal de que pode se recuperar. O Remo venceu um jogo improvável, fora de casa contra o Botafogo, que estava invicto a 9 jogos. A Chape continua tropeçando, é a lanterna do campeonato, parece que o destino da Chape realmente está definido, né? É uma equipe que sofre muito, né, para conseguir bons resultados e não consegue. E sim, 8 clubes gigantescos numa rodada não vencerem, incluindo Palmeiras e Flamengo. E aí vale destacar aqui o contexto de Palmeiras e Santos, Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco é um jogo em que o Vasco foi melhor em tudo. Impressionante. A transmissão principal, que foi a da TV aberta, da Rede Globo, o Roger Flores, dizendo que o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo dominou o Vasco em nenhum momento. Em nenhum momento. O Vasco teve mais finalizações, o Vasco, por determinado momento do jogo, trocava mais passes, o Vasco criava as melhores chances, o Flamengo era mais letal. Mas dominar, eu digo a vocês com segurança, não me recordo de um Vasco e Flamengo em que o Vasco tenha sido dominador. O Vasco dominou. O Vasco merecia ter saído, inclusive, com a vitória. Os próprios torcedores do Flamengo, nas mídias sociais, canais, disseram, se tivesse mais 5 minutos, o Vasco viraria o jogo, e viraria. E viraria. Porque esse time do Vasco tem essa característica. Ele sai atrás do placar e não está morto. Ele vai buscar. Se der chance, ele vai buscar. Na base da raça, na base da vontade. Então ontem nós vimos um Flamengo que pelo 2º jogo consecutivo não esteve nos seus melhores dias. Contra o Estudiantes, acho até que jogou melhor, mas foi um jogo em que flertou com a derrota. Não fosse o Rossi, teria perdido. E nesse jogo contra o Vasco, não fosse o cronômetro, teria perdido também. Né? Então mostra que mesmo um time que vai brigar ali para ser campeão, ele também tem momentos de tropeço em uma equipe que não está nem na parte de cima
nem na primeira parte, na página da tabela do Brasileirão. E isso também vale para o Palmeiras, que jogando no Allianz Parque não conseguiu superar um time que estava no Z4. E tem mostrado uma face muito mais fragilizada do que o Vasco, por exemplo. O Santos, ele, diferente do Vasco, sai de um Z4, ele está ali com a mesma pontuação do Corinthians, ele está mal na Sul-Americana e não consegue demonstrar força para sair dessa situação. A saída do Neymar tem sido o alento para o torcedor do Santos, porque o Roleiser tem jogado mais futebol, tem feito gols, tem sido importante, né? Enfim, mostrando também que o Palmeiras não é essa Coca-Cola toda, mas vai brigar pelo título. Isso talvez diga muito mais sobre o campeonato do que sobre o Palmeiras, que é o líder, né? Bom, e os outros jogos? Palmeiras empatou com o Santos, o Flamengo empatou com o Vasco, o Fluminense, que está ali também na terceira colocação, perde para o Internacional. E aí os torcedores, o pior Inter de todos os tempos. Então pode até ser. Mas também não é o melhor Fluminense de todos os tempos. Cá para nós, não é o melhor Fluminense de todos os tempos. Um Fluminense que na Libertadores está por um fio, perdeu para o Bolívar jogando um futebol muito abaixo do que pode produzir, repetiu o placar de derrota da quarta-feira agora, quinta-feira, né? Agora contra o Internacional, 2-0, num jogo em que o Fluminense joga pouco, e o Inter não está jogando muito futebol. Então o torcedor do Tricolor já começa a pensar que estar ali onde está já é lucro, né? E se sair da Libertadores, então, é focar totalmente no Campeonato Brasileiro. A questão é essa, o Fluminense fica ali entre os primeiros para jogar Libertadores. Quando joga Libertadores, não vai focar na Libertadores? Claro que tem que focar na Libertadores. Eu ouvi aí uma atrocidade dizendo que não, o Brasileirão é a prioridade do Fluminense. Para quê? Para jogar Libertadores. Aí chega na Libertadores, vai ser eliminado faltando 2 rodadas? Não dá, né? Então agora o Fluminense volta as suas atenções totais para o jogo contra o Rivadavia lá na Argentina, que se perder já era, né? São Paulo e Bahia empataram, São Paulo não jogando no Morumbi, jogando em casa, mas jogando em Bragança Paulista, né? Já é o segundo jogo que São Paulo não atua no Morumbi, Campinas e agora Bragança. Empatou com o Bahia, um grande jogo, 2-2, muitos empates nessa rodada, né? E o São Paulo não conseguiu se aproximar ainda mais dos líderes Palmeiras e Flamengo. Bom, e a gente fala agora também dos outros times, né? No caso aí o Botafogo, que perdeu para o Remo dentro de casa. Essa vitória do Remo foi fantástica, e a derrota do Botafogo a mais acachapante da rodada, sem dúvida nenhuma, ao lado da derrota do Corinthians para o Mirassol por 2-1. Fenômeno raro, mas acontece. Fico por aqui e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.